É um assunto importante. Esses tempos, eu vi uma assistência muito emocionante. Ah, eu vejo as histórias, gente. Eu aprendo com as histórias. Vocês querem saber as histórias? Não sei se eu Opa, posso contar, né? Não sei se o pessoal aí vai querer. só não Eu dá o nome aprendo aos com as bois. assistências. Não é falando das pessoas, são espíritos que eu nem conheço, não tem problema. É, Uma história de uma pessoa, e eu vou colocar isso para vocês refletirem, tá? É super importante. pode continuar. É, é uma mãe, então a situação, ela se passa lá nos primórdios lá da escravidão, foi uma cena, né? Uma mãe que vê um filho, eles chegam, né, para o lugar lá, para um porto, que aparentemente era um porto, e esse filho, ele é jovem, ele se recusa a passar por esse processo da escravidão. Então ele prefere morrer do que ser escravo. A mãe chega com ele, porque eles tinham trazido a família. E até me emocionei com essa cena, porque eu vi no Astral toda a história. Então, ela vê esse filho chegar lá e negar, né, a escravidão e aceitar a morte, e ela assiste a tudo, cada chicotada e até o último suspiro. E depois disso, como se não bastasse, essa mãe vai trabalhar na casa desse senhor e ela tem que cuidar da família desse senhor que então como como fazer isso com esse coração que, né, que já aconteceu? Como continuar essa vida? E foi um aprendizado muito grande, porque lá nessa história dela tinha uma senhora também, que era a senhora da casa. E essa senhora, elas de início não se entendiam, mas as poucas vezes que ela teve uma amiga ali perto nessa vida dela, foi essa senhora branca. Essa senhora branca era cruel igual o senhor dele? Não, ela era escrava desse senhor também. Ela também tinha o, toda ali uma história. E elas tiveram ali, ela teve um pouco, ela, essa senhora branca, ficou perto dela, porque teve a empatia do ato de mãe, de ver o filho morrer. Ela se, ela ficou ali com aquela mãe, porque coisas de mãe se unirem, sabe? Mas ela não podia ir contra, ela não podia tirar a dor daquela mãe, ela não podia fazer nada pelaquela mãe. E ali ficou um submisso, uma coisa, né? Como senhora, ela também era escrava. Então mostrou esses pontos. Depois disso, é a parte do perdão, né? Perdoar tudo que aconteceu ali, evoluir. E aí chega a hora que essa senhora e essa senhora negra conversam, e ali elas tiram os pontos dela, não ficou visível as duas conversando, mas mostrou que o perdão aconteceu, né? Que tudo bem, eu entendo que você não pôde me ajudar, eu sabe aquela coisa toda. E aí ela segue, essa senhora branca vai seguir o turno dela no astral. Mas essa senhora negra fala assim: não, eu não vou. Ela tem a capacidade do perdão de tudo que ela já mesmo fez no próprio coração dela, ela virou ali, ela reverteu essa chave e ela fala assim: o meu lugar é aqui, cuidando de todos esses espíritos que estão aqui, eles serão meus filhos. Eles serão essas pessoas e eu vou cuidar deles. E ali ela se torna a mãe daquele local espiritual, acolhendo todo espírito que tenha chagas, que chegue naquele lugar com as chagas que o filho dela sofreu. E a forma dela, ela dizia que era a forma dela dissipar aquela dor, tudo aquilo ali que ela viveu, transformou, olha que coisa legal. Então eu paro para pensar, né? E mais coisas aí que nos relatos são grandes. E aí eu paro para pensar, gente, o que que a gente perdoa? Quando a gente fala assim, ai, você não é capaz de perdoar. Eu sou capaz de perdoar. Poxa, eu sou capaz de perdoar até certo ponto. O que que eu não perdoo?
Mas se eu sou capaz de perdoar, eu tenho que perdoar tudo. E por que eu não perdoo tal coisa? E será no meu julgamento pequeno, se eu, como mãe, perdoaria aquele que matou meu filho? Que grandioso essa mãe que consegue perdoar isso. Será? Não dá para saber. Eu não estou calçando o sapato do outro, né? Aquele o fulano não me ajuda porque ele não quer. Não estou calçando o sapato daquele fulano para saber. O que aprende na igreja? Aí a gente entra nessa pergunta. O que se aprende na igreja? O que Jesus ensina? E aí, quando você sai da igreja, você tem aquelas palavras bonitas. Quando você sai da igreja, você começa com todos esses julgamentos aí. Você começa com tudo isso aí, de perdão, disso, daquilo. E aí, o que você aprendeu lá na igreja? O que Jesus ensina mesmo? Você consegue? Né? Então, essas histórias assim, elas trazem essas reflexões para a gente, sabe? Até que ponto? O que eu perdoo? O que eu não perdoo? Eu sou capaz? O que é o amor? Né? Fulano não perdoou. Ah, fulano é ruim. Mas será que eu já passei pelo mesmo que fulano? Como é que vai ser a minha reação? Então, o que você vai fazer disso que aconteceu com você? Olha a história dessa mulher, o sofrimento que ela passou e o jeito que ela transformou. Ela teve a, o direito de ir para um plano melhor. Ela quis ficar lá embaixo. A capacidade dela era um plano melhor, mas ela quis ser a mãe ali, sabe? Ela transformou aquilo, né? Não é interessante? É muito interessante. Sabe que me lembrou uma história, não de mãe, mas de pai, de um psicopata que ele matou muitas pessoas nos Estados Unidos. Ele foi preso e lá no julgamento as pessoas podiam relatar o que elas sentiam. E todo mundo chegava lá e eu te odeio, você acabou com a minha vida, não sei o quê, papapá. Até que chegou um senhor, um barba branca, não é o Papai Noel não, mas ele chegou lá e falou assim, olha, você tirou minha filha de mim, da minha vida foi muito triste, mas eu não posso ir contra os ensinos de Jesus, que é o perdão. E aí Exato. o psicopata, ele olhava para todas aquelas pessoas que xingavam ele com desdém, sabe? Até que esse senhor falou assim, eu te perdoo. E o psicopata chorou pela primeira vez, o cara que faz análise disso aí, o estudioso lá, ele falou assim, cara, pela primeira vez eu vi um psicopata chorar. Porque o cara, ele não mandou ódio para ele, muito pelo contrário, ele perdoou o fato dele ter matado a filha dele, porque ele sentia aquilo, que ele, como cristão, ele tinha que perdoar, porque Jesus pediu para que a gente fizesse isso. Então, assim, aonde você perguntou, até quando, até onde eu perdoo? Então, assim, Exato. eu tenho uma história que de vez em quando eu conto aqui, que eu sei o que é o perdão. Eu sei o que é pedir perdão e eu sei o que é perdoar. Exato. Mas muita gente não consegue. E não tá errado, entendam? O problema não é você não conseguir perdoar. O problema é você não perdoar. É você continuar nesse julgamento de que você é melhor. É de É. você achar que você é capaz de algo que você não. Que entenda. O que o outro passa, você pode passar. Uhum. A gente tem revés, né? Sim. Talvez não nas mesmas linhas. Óbvio, talvez não nas mesmas linhas. Mas a vida te mostra que, já que você não é capaz de perdoar, também não julgue aquele, Sim. sabe? Que você não sabe que patamar que ele está.